Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Olá, minha gente, está no ar a última edição do Bem Viver de 2024. Chegamos ao último dia do ano, hoje é 31 de dezembro e já estamos aí no aquecimento para a chegada de 2025. Mas por aqui seguimos com a proposta de sempre, levar o melhor jornalismo e o melhor conteúdo para você, sempre em busca de um mundo melhor, mais justo e solidário para todas as pessoas. O Bem Viver é uma produção do Brasil de Fato que leva diariamente às ondas do rádio tudo sobre agroecologia, saúde, comida saudável, meio ambiente e, claro, os principais assuntos do dia a dia, aquilo que acontece na economia, na política e na cultura. E como o ano ainda não terminou, tem muita coisa acontecendo e olha só o que a gente separou para a edição de hoje. Lula sanciona regra que limita o aumento do salário mínimo. Saiba qual é essa regra e também qual é o novo valor para 2025. Tem retrospectiva na edição de hoje. Você vai conferir uma entrevista sobre a aprovação da reforma tributária e a taxação de produtos que afetam a nossa saúde. Vamos fazer uma viagem até Macau. Reportagem especial do nosso correspondente em Pequim, o Mauro Ramos, detalha como a região chinesa se emancipou do domínio colonial português há 25 anos. No Rio Grande do Sul, a Universidade Federal cria Comissão da Verdade e assegura o direito à memória às vítimas da ditadura militar. Tem esses, mas tem bem mais no programa de hoje que começa agora mesmo. E a gente começa a última edição do Bem Viver de 2024, revelando que a economia, mais especificamente o tema dos impostos, tem tudo a ver com a nossa saúde. A repórter Nara Lacerda, que produz semanalmente aqui o quadro Repórter SUS, traz pra gente agora um papo super interessante, fazendo um balanço da aprovação da reforma tributária no Congresso e como o texto aprovado pelos parlamentares orientou a taxação de produtos ultraprocessados e que trazem prejuízos direto à nossa saúde. É com você, Nara. A partir de agora, aqui na Rádio Brasil de Fato, a gente vai falar sobre a reforma tributária. Estamos colocando na mesa as nossas retrospectivas de 2024 e é claro que não dava para fechar o ano sem falar dessa vitória que aconteceu no Congresso Nacional, que foi a aprovação de uma reforma tributária que prevê impostos maiores para alguns produtos que fazem mal. E por que eu coloco essa palavra alguns bem destacada aqui na nossa conversa? É porque a gente precisa entender que algumas vitórias, infelizmente, a gente não alcançou com essa reforma tributária e vão ser desafios para 2025. Então, para entender melhor esse cenário, a gente convidou a Paula Jones, que é diretora executiva da ACT Promoção em Saúde, entidade que está há décadas ajudando o Brasil a entender melhor como as políticas, como a economia devem se inserir, sim, nos aspectos da nossa saúde. No caso da reforma tributária, você que está com o Brasil de Fato já ouviu falar bastante do tema aqui e sabe, né? Bom, produto que faz mal para a saúde precisa compensar isso no imposto para que tudo aquilo ali volte para a sociedade e para que a gente não fique só com prejuízo, né? Principalmente no nosso Sistema Único de Saúde. Então vamos entender se isso realmente tem chances de acontecer no Brasil e quais são as nossas próximas lutas. Paula, muito obrigada por estar aqui conosco mais uma vez na Rádio Brasil de Fato. Obrigada, a gente que agradece a oportunidade, né, sempre essa parceria aí, né, de esse aprofundamento também nesses temas, que às vezes são temas difíceis, né, de serem abordados, e vocês estão sempre aí fazendo esse, né, esse esforço, esse trabalho de falar de temas que não são tão palatáveis assim, né, para as pessoas. E a gente tenta trazer uma leitura que é difícil ver por aí, porque a gente precisa inserir a nossa população na discussão tributária, né, Paula? E o discurso é tão fechado, é tão inacessível. Vamos tentando, junto com a ACT, trazer esse discurso para a discussão popular também, para o debate popular. E começando, Paula, eu queria falar um pouquinho sobre essa vitória que a gente teve no apagar das luzes de 2024, de conseguir aprovar no Congresso Nacional
uma reforma tributária que inclui o que a gente chama do imposto seletivo para alguns produtos que fazem mal à saúde. Quais foram as vitórias que a gente alcançou depois de muita luta, mais de 2 anos de luta lá no Congresso Nacional? Até comentando, né, que a preparação para essa luta ela vem até diante da reforma tributária, que é essa discussão, que acho que você já trouxe um pouco esse elemento, né, de fazer essa conexão entre saúde e economia. Né, não são temas apartados, eles têm uma ligação íntima, e o preço dos produtos de consumo, ele impacta diretamente na capacidade de consumo das pessoas. Então tem esse entendimento, né, que é comprovado aí na realidade, onde isso já é aplicado, né, como política pública, por exemplo, cigarro já aplica preços mais altos há muito tempo por conta dos impactos na saúde. E isso é comprovadamente super eficaz para você incentivar uma redução de consumo e, diferentemente do que muita gente diz, ele impacta positivamente, principalmente as classes mais vulneráveis, né? Então, acho que esse é um elemento importante, que não é regressivo, ele é progressivo, porque a redução de consumo nas classes mais baixas, ela consegue ser superior do que nas classes mais altas. E isso é super importante porque, primeiro, que é um dinheiro que pode ser alocado para outras coisas, né? Não para você comprar coisa ruim. E nessa, agora, né, isso assim, nessa reforma, a gente já estava olhando para a questão da alimentação. A grande novidade é no campo da alimentação, né? Eu acho que álcool e tabaco já está mais dado no imaginário da população, que são produtos que sim, tudo bem pagar mais imposto, né? Quando a gente faz medição de pesquisa de opinião, tem essa aceitação. Não, claro, cigarro e álcool tem que pagar mais imposto. Eu acho que a grande novidade é a gente colocar os refrigerantes no rol, né, do que deve pagar mais imposto. Na verdade, no debate público, a gente tem feito a discussão sobre os ultraprocessados, né? Então, acho que essa é a grande novidade no campo da reforma tributária. No início das discussões era impensável você cogitar, né, tanto em ultraprocessados, até mesmo em refrigerante. Eu lembro nas conversas iniciais sobre isso. Então, o fato não só de ter pautado esse tema dentro da categoria de imposto seletivo, né, que é esse imposto mais alto para o que faz mal, o fato de ter sobrevivido até o final, ainda que só o refrigerante não é suficiente, mas é fundamental. Então, assim, muito importante que a gente tenha conseguido a manutenção do refrigerante aí nesse texto final aprovado na Câmara, né? Então, a gente, assim, pelo valor simbólico, a gente está muito contente, tem que comemorar. São, né, eu diria que em termos de produção de estudo, produção de evidência, entender como é que funciona o sistema tributário no seu relacionamento com o preço para o consumidor final, a gente já vem trabalhando isso há 8 anos. Né? Então, assim, é um marco muito importante a gente ter chegado aí. E ainda no campo da alimentação, vale destacar também a questão da cesta básica. É a primeira vez na história brasileira em que a gente tem uma cesta básica. Eu acho que a cesta básica original do Brasil vem dos anos 30, 37, 40, se eu não me engano, né, da época do Vargas. É isso mesmo. A cesta básica brasileira é a primeira vez que ela tem um alinhamento com, né, o Guia Alimentar para a População Brasileira, como uma política pública que tem como meta, né, uma alimentação adequada e saudável para toda a população. Então, isso também é um marco assim, muito importante, que pode, sim, ao longo do tempo, fazer uma verdadeira transformação nos sistemas alimentares que predominam hoje e que estão adoecendo as pessoas, né? As pessoas e o planeta. Vamos falar que o sistema alimentar não é só uma questão da saúde humana, mas também saúde planetária, a questão da poluição, a questão das embalagens, tem várias externalidades ligadas ao consumo desses ultraprocessados, né? Então, assim, eu acho que o ganho no debate público com relação a isso, um tema que, se a gente pensar na reforma tributária como um todo, ela é gigantesca, ela muda completamente o sistema tributário no Brasil, né? Unifica 5 impostos em 2, o fato de uma vírgula da reforma ter ganho, assim, o destaque que ganhou no debate público, acho que diz muito sobre o tamanho dessa conquista, né? Porque imposto seletivo era um detalhe da reforma,
Não era, né? Era um pequeno detalhe da reforma. E, principalmente, em pautar essa questão da conexão entre saúde e economia, e vão mais longe, que aí fazendo esse gancho com a reforma 3S, né? Saúde, economia, meio ambiente, desigualdade e como esses temas estão interrelacionados, né? Então, acho que esse ganho de entendimento, né, que eu acho que a gente precisa cada vez mais avançar no entendimento da interconexão entre as coisas, né? Que se faz mal para a saúde, faz mal para o planeta, faz mal para... amplia as desigualdades, né, de diversas formas, e então, assim, é incrível o que a gente alcançou enquanto país, né, assim, enquanto país, e como que a gente conseguiu pautar esse tema, as provocações que a gente vem fazendo, por exemplo, acho que vocês cobriram bastante isso também, aqueles estudos que a gente encomendou, né, para olhar, assim, o preço da produção ao consumo, quanto que ele vai pagando de imposto ao longo da cadeia, o que significa isso em termos de preço final, o entendimento de que os ultraprocessados ficaram mais baratos do que a comida de verdade, e é um fenômeno recente. Então, acho que isso tudo, a reforma tributária, ela vai poder ajudar, talvez, a colocar um freio nessa tendência, que é péssima, né? E talvez reverter esse quadro. Então, assim, uau! É maravilhoso, e cabe a gente lembrar que, apesar do aumento do consumo dos ultraprocessados no Brasil, graças aos céus, enfim, e ao andamento da nossa sociedade, o brasileiro e a brasileira ainda não consomem mais ultraprocessados do que alimentos in natura. Então, a gente ainda tem uma janela de oportunidade que é importantíssima. E essa aprovação lá no Senado destes pontos da reforma tributária nos ajudam a manter a nossa população nesse caminho, porque a gente já viu aí em países desenvolvidos que o alto consumo de produtos ultraprocessados causa muitos prejuízos à saúde. E é claro que imposto maior em bebida açucarada, álcool, cigarro, é mais dinheiro para o Sistema Único de Saúde, é mais dinheiro para a nossa educação, é mais dinheiro para a nossa população. Bom, a gente tem muito... E mesmo assim, né, Nara, não paga o que essas coisas custam para o sistema de saúde, só esse detalhe, né? É bom a gente trazer essa lembrar conta. Disso. Precisaria ser muito maior para bancar o prejuízo na saúde da nossa população, que é gigantesco. A gente teve lá no Senado outras vitórias também nesse debate, uma delas o artigo 437, que estava no texto final, que previa que as empresas que tivessem ações de mitigação para reduzir os impactos causados na saúde, no meio ambiente, iam ter uma redução de 25% do imposto. Quer dizer, não faz mais do que obrigação, está estragando a saúde da população e o meio ambiente. Precisa reverter isso, ainda quer biscoito, ainda quer recompensa? Aí não dá, né, Paula? Sem condições da gente ficar dando mamão com mel para a indústria alimentícia do nosso país, né? E outro ganho também, né, foi que no Senado esse artigo ele era super problemático por acabar também, inclusive, incentivar essa prática de greenwashing, né, tipo, né, de fazer propaganda sobre coisas absolutamente inefetivas e acaba virando marketing, e também a questão, tinham incluído biscoito e bolacha, né, suas versões carioca e paulista, a mesma coisa, na alíquota reduzida. Isso também foi retirado no texto final, quer dizer, super importante, porque a gente olha, é um produto só, mas quando a gente começa a fazer os cálculos do que isso significa no valor do imposto, né, da alíquota de referência do imposto, não é irrisório. Só de biscoito e bolacha era 0,10%, refrigerante ter saído do seletivo significava 0,26% do aumento da alíquota, é muita coisa, né? Então, que bom que a Câmara voltou ao texto original nesse sentido. E a única coisa boa que eu acho que foi inserida no Senado e que a Câmara manteve foi a questão dos reajustes de preço desses do imposto seletivo, da alíquota do imposto seletivo pelo IPCA. Isso foi, eu diria, vamos dar o louro aí para o Senado de ter inserido esse artigo e a Câmara manteve, né? Os outros, assim, eu acho que o Senado colocou coisas ruins aí, né, do nosso campo, e foi muito bom que o texto final não acatou, né, essas coisas
principalmente a retirada do refrigerante, né? Que bom que ele voltou. Acho que a gente quase nem acreditou, porque os relatos, né, que aí você ouve os relatos lá da Rádio Corredor, inclusive, né, no Congresso Nacional, e outras instâncias, é que o lobby chegou no mais alto nível possível e imaginário, né, inclusive acionando-se ex-senadores que são notoriamente conhecidos por estarem envolvidos aí, serem grandes, né, donos de engarrafadoras, etc e tal. Então, assim, acionaram mais alto escalão. Então, que bom que o Poder Executivo bancou, né, a manutenção disso, e respaldado por uma parte do Legislativo, obviamente, né? Então, sim, assim, foi pelo menos isso, porque acho que no restante, várias das demandas lá do agro, porque é claro que também a alíquota reduzida foi um ganho também para a indústria de alimentos, né? O que a gente não queria que fosse um ganho para o todo da indústria do alimento, a gente precisa separar o joio do trigo, né? Nesse sentido, a gente não queria que esses produtos nocivos à saúde ficassem na alíquota reduzida ou muito menos na cesta básica, né? Então acho que, mas claro que para o agronegócio também tinha interesse que a cesta básica tivesse a alíquota reduzida, então nisso havia um alinhamento de agenda, né? Sim. Agora, a gente tem alguns outros desafios que se colocam, né? O nosso debate não está finalizado, né? E o campo que defende a saúde da população não está satisfeito exatamente com o que foi finalizado. A gente tem, por exemplo, o problema das fórmulas para bebês que foram incluídas na cesta básica, quando a gente sabe que é uma demanda da Organização Mundial da Saúde e das nossas autoridades de saúde no Brasil, que se combata a indústria do leite em pó em nome de efetivamente estimular a amamentação. O Brasil, também por muita sorte, muita campanha no nosso passado, tem um nível de amamentação bom, né, para países em desenvolvimento, principalmente. A gente conhece países desenvolvidos que não conseguem chegar aos nossos índices de amamentação, pelo contrário, tem um estímulo fortíssimo para o uso das fórmulas, inclusive com financiamento de estudos equivocadíssimos, né, de que o leite materno não é tão bom assim, algo que a ciência já comprovou há décadas, né, que é uma inverdade. Que lutas a gente tem para os próximos períodos, Paula? Esse do leite em pó para bebê, eu acho que a gente pode pôr dessa maneira, é uma luta complicada, né? Não, essa é uma luta que não acaba, né, Nara? Se a gente olha assim, tanto a nível global quanto, né, a nível nacional, e ela, claro, ela se reflete, assim, ela acaba refletindo a nível nacional. Agora, inclusive, está uma discussão para uma revisão, porque o código, né, o código lá sobre a lei catamento materno, né, para você não poder fazer publicidade de fórmulas infantis, né, que é uma grande luta e uma grande conquista, né, capitaneada pela IPFA, globalmente falando, sempre tem novos desafios que se reapresentam. Por exemplo, agora com a história do marketing digital, você precisa rever o código, então tem uma discussão internacional em relação a isso. Com essa coisa de ter colocarem a fórmula infantil na reforma tributária, e pelo que a gente viu, os NCM, os códigos tributários que isso inclui, é terrível. É realmente, né, você abrir uma brecha aí para a entrada de algumas ultraprocessados aí, né, voltado para um público infantil, que só devem ser utilizados com prescrição de nutricionista e em casos realmente necessários, né, ou uma indicação médica, no caso que é uma total impossibilidade, que você tem vários caminhos antes de chegar na fórmula infantil, tem banco de leite, enfim, tem inclusive alternativos aí que não passam pela fórmula infantil, né? Então, assim, é uma coisa que deveria ser só para situações muito específicas e você acaba... Porque eu acho que tem muito, para além da questão do preço, né, eu acho que tem o valor simbólico da coisa. Quando você coloca em pé de igualdade, né, com a cesta básica ou na alíquota reduzida, você está dando um valor àquilo, de que aquilo é uma coisa boa. Né? Então, acho que essa questão simbólica ela tem um peso também. Né? É como se estivesse endossando o uso de algo que é para ser usado, como você disse, em situações muito específicas.
Você poderia, porque não é aquela coisa que qualquer um entra no supermercado ou na farmácia e compra, né? Não deveria ser assim, né? Então, assim, é complexo. Ou seja, acho que ainda vão ter os desafios, certamente ainda tem muitas brechas, né? Se a gente fizer uma varredura aí em todos os NCMs, a gente ainda tem algumas coisas na cesta básica, a margarina acabou ficando, né, na cesta básica. Só que, assim, eu acho que no todo, eu acho que é uma vitória. A gente também ainda tem o desafio da definição das alíquotas, porque agora, a partir de 2025, que a gente entra na fase de discutir a alíquota, né? O quanto de imposto seletivo que esses produtos vão pagar. E se elas não forem altas o suficiente, esse imposto seletivo se torna inefetivo. Então, tem ainda a discussão se ele vai funcionar ou não, vai depender do quanto a gente vai conseguir alcançar nessa discussão das alíquotas. E, obviamente, o setor produtivo, a principal briga de qualquer área é pagar menos imposto. Né? Isso enfim, qualquer produto quer pagar menos imposto, qualquer empresa quer pagar menos imposto, qualquer pessoa quer pagar menos imposto. Sim. Então, assim, a briga, né, e realmente investem muito dinheiro de lobby nisso. Então, assim, eu acho que a próxima fase tem esse desafio, né? Então a gente está começando a se preparar, né, com estudos e tal, qual que tem que ser uma alíquota para que ela seja de fato efetiva com uma redução de consumo, que é o objetivo dessa política pública, né, de aumento de preço, nas brechas que a gente ainda tem, voltando para a cesta básica, maravilhoso que a salsicha não vá estar na cesta básica como estava antes, né, a gente pensar, né, se a gente olha para as cestas básicas no Brasil, que eram definidas também por estado, tal, você tinha várias brechas super problemáticas e distorções em que uma salsicha não pagava nada de imposto e o feijão, o arroz pagava. Quer dizer, é um absurdo que isso aconteça, né? Então, acho que a gente conseguiu diminuir bastante esse tipo de distorção no todo, né? Numa análise mais generalista. E esses desafios, essas coisas que ainda ficaram, que ainda passaram, eu acho que elas vão ter oportunidade de ser rediscutidas, né? No imposto seletivo, que o imposto seletivo ele entra em vigor já em 2027, é mais rápido até do que o todo da reforma tributária, que é escalonada, né, para entrar em vigor até 2032, 2033. O seletivo já entra em 2027, e aí a gente vai ter a oportunidade de rediscutir a cada 5 anos. Então aí eu acho que vão ser o momento de fazer as análises e ir ajustando ao longo do tempo. Né? Só que eu diria que felizmente a gente está dentro do campo, agora a gente faz parte do jogo, né? Então isso já é uma grande coisa. Podemos jogar, porque antes não dava nem para jogar, né? Então assim, podemos começar a jogar. Esse avanço é simbólico, né, Paula? Porque eu lembro a primeira vez que a gente falou com vocês sobre a reforma 3S, como realmente a gente que é do campo popular tinha uma sensação de que a gente não ia atravessar essa cortina. E conseguimos, né? A despeito de todo o lobby, por exemplo, poderosíssimo da indústria do refrigerante, que reúne até a indústria dos supermercados, que é outra poderosíssima no Brasil, e até o agro. Então, realmente, a gente avançou muito, acho que de 2017 para cá, a nossa luta popular em torno da saúde na reforma tributária virou uma luta simbólica, né? Eu gosto muito dessa referência que você faz, poxa, o imposto seletivo é um ponto tão pequeno da nossa reforma, para nós é grandioso, mas para o todo ele é pequeno e a população falou sobre ele. Então, até o debate popular também está sendo retomado no Brasil, e isso é explícito. Basta ter bons olhos, né, Paulo, para a gente enxergar. Sim. E ele se reflete, a gente já recebeu depoimentos, por exemplo, de uma pessoa que trabalha na escola em Nova Iguaçu, está discutindo tirar refrigerante da escola, né? Aí já vem aquele depoimento, olha, foi muito mais fácil agora quando você fala que está ali junto com álcool e tabaco que saiu no Jornal Nacional, que está no imposto seletivo, que tem que ser mais caro. Aí você já abre portas, né, de fazer uma conversa que antes era muito mais difícil. Então isso E fora que fazer campanha para pedir aumento de imposto é uma coisa assim que você imagina a quantidade de paulada que a gente não vem levando nesses últimos anos, né? Porque ninguém quer falar de aumento de imposto. A gente brincava nas audiências públicas, nas muitas que aconteceram ao longo do processo, falou assim, nossa, a gente é o único grupo aqui que está pedindo para aumentar imposto, né? Todo mundo querendo tirar imposto. Não, aumenta.
Bom, a gente não pode deixar nessa conversa, a gente está celebrando muito, gente, porque, olha, é muito tempo falando desse assunto, aqui tentando fazer a parte da comunicação, do debate popular, a ACT trabalhando no Congresso Nacional, os nossos parlamentares e as nossas parlamentares do campo progressista também nessa luta, a nossa população em geral, pais e mães e professores e professoras nas escolas e por aí vai. Gente, foi muito chão para chegar até aqui. E a gente não pode esquecer de maneira nenhuma que continua na nossa obrigação de debate questões como agrotóxicos, que não só não receberam imposto seletivo, mas foram colocados na lista de produtos que vão receber desconto de imposto, junto com os insumos agrícolas, né? Armas e munições também não vão ter mais imposto no Brasil, não. Então, a gente vai ter que contar com o nosso código mesmo, com a nossa lei mesmo, para defender cidadãos, cidadãs, famílias, da proliferação de armas, que, inclusive, foi muito incentivada no Brasil a partir do ano de 2016, e a gente espera reverter esse cenário. Bom, Paula, para a gente continuar a nossa conversa, a gente citou aqui 3 grandes desafios, né? Não se inserem exatamente dentro da área de atuação da ACT, né? Embora agrotóxicos tenha bastante entrada no nosso campo da saúde, obviamente, né? Mas eu queria conversar um pouquinho para as pessoas entenderem onde vai se dar a discussão dessa regulamentação das alíquotas que a gente precisa fazer e como vão ser as movimentações do campo popular para se desenhar, né? A gente já tem a experiência agora dos últimos anos lá no Congresso, isso conta bastante, né, Paula? A questão dos agrotóxicos, né, assim, bom, eu acho que esse é um tema que, no geral, ele tem uma aceitação grande do público no sentido de não querer agrotóxico. Então, assim, eu acho que tanto é que a gente fala na campanha permanência, né? Permanente contra os agrotóxicos. A gente sabe que é um tema que ele não é da noite para o dia. O que a gente queria dos agrotóxicos era que ele entrassem no imposto seletivo, ao menos aqueles que são altamente tóxicos, né, que tem pela toxicologia e que são proibidos em outros países, que deveriam até ser proibidos, né, isso para o seletivo. Mas eles agora, mesmo estando na alíquota reduzida, eles hoje vão pagar eles vão pagar com a reforma mais imposto do que pagavam hoje. Quer dizer, acho que depois de passada essa fase, acho que a gente tem que olhar para a coisa dentro do contexto. Nossa, sem dúvida. Né? Então isso não é de todo ruim. É ruim que a gente não tenha conseguido avançar com a história dos muito tóxicos em relação ao seletivo, mas eu acho que existem essa batalha dentro do campo da reforma, né? Da tributação, mas eu acho que existe uma batalha ainda pela proibição desses que são altamente tóxicos, simples assim, pela utilização de outros. Eu acho que isso continua de forma permanente aí, né, na mobilização popular, tal, para a gente conseguir avançar com o PNAR, né, com o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, tal, esse tipo de coisa, precisa continuar. Sobre as armas, é terrível que as armas vão pagar menos imposto do que elas pagam hoje, né, e vai ter uma redução efetiva de imposto. Por outro lado, esse também é um tema que eu acho que a discussão ela continua a despeito da reforma tributária, porque no meu entender, eu estava até conversando, né, com o Marcelo, que também já trabalhou na área né, que está na CT hoje, mas também já trabalhou nessa área no Sou da Paz. Eu falei assim, mas Marcelo, será que no caso de armas a gente deveria estar falando de imposto seletivo como um produto de consumo como qualquer outro? Porque para mim não é um produto de consumo como qualquer outro, né? Ou qual é o lugar, o loco dessa discussão? E aí tem o entendimento, a gente perdeu aquele referendo que já tem mais de 20 anos, mas a arma não deveria ser uma coisa liberada para consumo. Então acho que tem uma outra briga, né, que a gente pode continuar fazendo enquanto sociedade, que a arma não seja tão acessível para qualquer pessoa, que é um produto, é uma coisa que só teria que estar disponível para, né, para a polícia, para, enfim, né, para a segurança pública, né, não para cidadãos, né, armados. Paula, obrigada, viu, pela conversa, como sempre, muito boa, por essa aula. A gente está animada hoje, né? Muito bom encerrar o ano, sim, brigadão mesmo. E um grande abraço para todo mundo na ACT. Até uma próxima, viu?
Obrigada, igualmente, aí um grande abraço para todos vocês aí, e seguimos juntas, né, Nara? Muito bom. E tem que comemorar esses passos, sim, para começar as novas lutas aí, né, energizadas. Sem dúvida, é nosso combustível. E a gente agradece você que ficou com a gente também aí, acompanhou o nosso debate, manda a sua opinião pelas nossas redes sociais, vai lá no brasildefato.com.br, e aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Gente, muito importante esse tema que Nara Lacerda trouxe hoje aqui no nosso programa, viu? Muito importante mesmo. Agradecer novamente aqui a produção desse conteúdo e também a nossa convidada aí, a Paula, né, que aceitou o convite e trouxe reflexões fundamentais. Economia e saúde têm tudo a ver e realmente precisam sempre estar direcionados para o bem viver, né? Ou seja, para a justiça social, para o bem-estar de toda a população. Então, que 2025 traga boas novas também na economia. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Agora, um recadinho importante para você que gosta do Bem Viver. Esse programa maravilhoso aqui, produzido pelo Brasil de Fato, faz parte de uma rede incrível de parcerias que retransmitem o programa por todo o Brasil. Já são quase 500 emissoras espalhadas pelo país que recebem e compartilham as nossas edições diárias. É isso mesmo, é gente pra caramba sintonizada por aqui. E a boa notícia é que essa rede pode crescer ainda mais. Se você faz parte de uma rádio e quer se juntar a essa parceria, é só se cadastrar no nosso site radiobrasildefato.com.br e quando chegar lá, clique em como ser uma rádio parceira. Pronto, tá feita a parceria. E eu quero aproveitar, inclusive, por falar em parceria, né? Mandar aquele abraço carinhoso e super especial a todo mundo que faz essa articulação acontecer, a todas as rádios que estão retransmitindo a gente e que foram super parceiras aí ao longo do ano. Muito obrigado por tudo, por essa parceria, por fazer o Bem Viver chegar mais longe e que em 2025 essa parceria se renove. E eu não poderia esquecer, é claro, de avisar aqui que além de sintonizar nas rádios, você também pode ouvir o programa nas principais plataformas de podcast aí no mundo digital. Dá para você acompanhar no seu ritmo e a qualquer hora. É só acessar o site do Brasil de Fato ou procurar no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. E agora há pouco a gente estava falando aqui no Bem Viver sobre a relação entre economia, a reforma tributária e a saúde, né? Mostrando os benefícios da taxação de produtos que fazem mal à saúde. E aí eu estou falando de refrigerantes, salsichas, bebidas, os ultraprocessados, né? Que estão aí, recebendo uma taxação diferenciada no imposto seletivo. E agora a gente também segue falando de economia, mas pela perspectiva da renda dos trabalhadores. O presidente Lula sancionou a lei que estabelece um teto para a valorização do salário mínimo. De acordo com a legislação, o salário, gente, só pode sofrer aumento, crescer um pouquinho, até 2,5%. Entre 2025 e 2030. Essa medida faz parte do pacote de cortes de gastos aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que limita o reajuste do salário mínimo a 2,5% acima da inflação de 2025 a 2030. A medida faz parte do pacote de corte de gastos obrigatórios proposto pelo governo federal e aprovado pelo Congresso há cerca de 10 dias. Com a nova regra, o piso salarial para 2025 deve ficar em R$ 1.518, com aumento de R$ 106 em relação aos R$ 1.412 do salário mínimo atual. O valor só será oficializado nos próximos dias por meio do decreto presidencial, que ainda vai ser editado. O objetivo é adequar o crescimento do salário mínimo aos limites definidos pelo novo arcabouço fiscal. Dessa forma, o salário vai crescer de 0,6% a 2,5% ao ano acima da inflação.
A política atual de reajuste continua valendo. Desde 2023, o salário mínimo é corrigido pela soma da inflação medida pelo INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, em 12 meses até novembro, e também do crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, de 2 anos anteriores. A diferença é que vai haver um teto de reajuste em 2,5% acima da inflação. Aprovada pelo Congresso Nacional no último dia do ano legislativo, a lei do salário mínimo deverá gerar uma economia de 15 bilhões e 300 milhões de reais nos próximos 5 anos. Segundo a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, cada R$1 de aumento do salário mínimo eleva os gastos em 392 milhões de reais. Isso ocorre principalmente por causa da Previdência Social e dos benefícios vinculados ao mínimo, como o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Pela regra anterior, o salário mínimo para 2025 ficaria em torno de R$ 1.528. Isso equivale à inflação pelo INPC de 4,84% nos 12 meses terminados em novembro, mais o crescimento do PIB de 3,2% em 2023. Com o novo teto, a parcela do crescimento do PIB fica limitada a 2,5%, portanto, levando ao novo valor de R$ 1.518. O salário reajustado só começa a ser pago no fim de janeiro ou início de fevereiro, referente aos dias trabalhados em janeiro de 2025. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Welton Máximo, da Agência Brasil. Locução, Douglas Matos. Quando a gente fala de salário, automaticamente pensa se o valor será suficiente para suprir as nossas contas essenciais no final do mês, não é mesmo? Feira do mês, a conta de luz, a água, os serviços básicos, a sobrevivência da casa. E a gente sabe também que a saúde financeira tem total relação com a saúde mental da classe trabalhadora. É sempre importante a conta estar no verde para a gente também ficar bem. A população endividada, ela também se sente sobrecarregada mentalmente, acaba desenvolvendo graves problemas de saúde. E a Rádio USP entrevistou Alfredo Colli, coordenador do Serviço de Orientação Financeira da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da USP. Ele trouxe algumas dicas para quem quer sair da situação do endividamento e desenvolver novos hábitos financeiros. Quem conta detalhes dessa história é a repórter Simone Lemos, da Rádio USP. Mais um ano está acabando e a população ainda enfrenta dificuldades para lidar com o próprio dinheiro. Alfredo Colli, coordenador do Serviço de Orientação Financeira da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da USP, destaca que alguns problemas são recorrentes e o mais importante neste momento é evitar contrair empréstimos que possam prejudicar ainda mais a situação econômica, a organização financeira, onde mudança de hábitos são essenciais para conseguir se reerguer. Para evitar contrair outros empréstimos que possam prejudicar ainda mais a situação econômica dos participantes, a gente ressalta a grande importância da organização financeira e da mudança de hábitos. Esses dois assuntos são fundamentais para conseguir se reerguer. E é muito importante também entender o cenário em que se está, o ambiente que se está, e fazer sempre um uso muito consciente do crédito. O principal ponto para a gente não cair em roubada é não acreditar que os ganhos vêm fácil. E o segundo ponto, sempre acreditar que o acompanhamento financeiro permite você ter uma visão do todo que vai fazer você tomar melhores decisões. A compulsividade foi um problema que se destacou no Serviço de Orientação Financeira. Quando a gente fala de compulsividade financeira, a gente está se referindo àquelas compras excessivas, descontroladas e sem planejamento. Isso acontece muito relacionado com algumas decisões impulsivas e que geralmente estão motivadas por algumas ações como ansiedade, estresse ou até mesmo a euforia. Então, nessas situações de vulnerabilidade, os nossos momentos de instabilidade emocional ou financeiro fazem com que a gente tenha um alívio temporário através das compras. O coordenador do SOF explica como se deve lidar com esse tipo de situação. Para lidar com essa situação, o primeiro passo é o reconhecimento do problema. Depois, é muito importante manter o controle emocional e iniciar um planejamento estratégico das finanças. Em muitos casos, é muito importante o auxílio de um profissional
e, principalmente, colocar a mão na massa e praticar o acompanhamento financeiro. Hoje em dia é muito comum as pessoas participarem dos bets, esses jogos de apostas, que podem levar à dependência. Na verdade, o problema com os jogos, eles já existem há bastante tempo. O problema é que, com o advento da tecnologia e com a liberação dessas bets, a facilidade de acesso à publicidade intensa fez com que muito mais pessoas estivessem aderindo a esse tipo de aposta que tem uma ilusão de ganho rápido, uma promessa de lucro imediato que atrai as pessoas em busca de soluções rápidas, mas acabam colocando-as em ciclos viciosos. A falta de controle e a expectativa de recuperar o dinheiro perdido se torna um círculo vicioso. As pessoas estão perdendo o que tem e o que não tem, muito por conta dessa falta de controle e por conta dessa ilusão de que o próximo jogo vai trazer o retorno financeiro perdido. E a gente percebe que o comportamento observado faz com que as pessoas entrem num ciclo de risco vicioso e gastam e contraem dívidas mesmo quando não têm mais recursos. Em algumas situações mais graves, é necessário a ajuda de um profissional. O primeiro passo é a conscientização e a educação financeira, onde a gente consegue mostrar os riscos e os impactos reais dessas apostas. Num segundo momento, a gente já parte para um planejamento financeiro ensinando como organizar e definir as prioridades financeiras, seguido de um acompanhamento contínuo ou até fazendo recomendações de um apoio profissional. A ajuda por parte de um profissional pode fazer toda a diferença quando a pessoa possui um descontrole em lidar com suas finanças. A ajuda terapêutica ela é importantíssima, principalmente em alguns casos quando já se tornou um vício e está afetando o equilíbrio emocional, social ou profissional dessa pessoa. O coordenador afirma que toda e qualquer pessoa pode fazer um investimento, mesmo com uma quantia pequena, aproveitando a diversificação dos produtos financeiros. Eu conversei com Alfredo Colli, coordenador do Serviço de Orientação Financeira da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da USP, que falou sobre dificuldades em lidar com o dinheiro. Simone Lemos, Rádio USP São Paulo. Vamos mudar um pouquinho de assunto porque o filme Ainda Estou Aqui, do diretor Walter Salles, já foi visto por mais de 3 milhões de pessoas nos cinemas brasileiros desde o lançamento em novembro de 2024. A obra conta a história de Eunice Paiva, que se transformou em uma importante ativista pelos direitos humanos após o desaparecimento e morte do marido, o então deputado federal Rubens Paiva. Ele foi um dos perseguidos pela ditadura na década de 70 e até hoje a família não sabe o que aconteceu com o parlamentar. O caso de Rubens e Eunice Paiva, agora reforçado com o sucesso do filme, só evidencia a importância do direito à verdade, memória e justiça às vítimas da ditadura. E lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, após anos de luta, a comunidade acadêmica da Universidade Federal passou a contar com uma comissão de memória e verdade que vai apurar as perseguições a professores, trabalhadores e alunos durante a ditadura militar. Vamos saber mais detalhes dessa história na reportagem de Marcelo Ferreira, direto da nossa redação em Porto Alegre. Não esquecer para não repetir. Ainda mais em tempos de ataques e revelações de tentativas de golpes contra a democracia brasileira. É para isso que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul instalou a Comissão da Memória e da Verdade Henrique Serra Padrós, que vai reconstruir a dinâmica das perseguições da ditadura militar na universidade. A professora Roberta Baggio, que preside a comissão, conta que a luta é histórica. Essa Comissão da Memória e da Verdade ela é um pleito muito antigo da comunidade universitária. Ela foi articulada por um grupo de professores há mais de uma década e esse pleito, então, ele sempre existiu, né? O Ministério Público Federal ingressou no âmbito de uma ação civil, recomendou em 2022 que a URGS, então, efetivasse a existência de uma Comissão da Verdade. Instaurada por portaria, assinada pela reitora Márcia Barbosa, a comissão recebeu o nome de Henrique Serra Padrós em homenagem ao professor falecido em 2021, reconhecido por sua atuação na luta por memória e justiça na URGS. Entre as violações já identificadas, destacam-se os expurgos de 40 docentes. Como explica a Roberta,
Uma primeira leva de expurgados aconteceu em 64, logo após o golpe, e uma segunda leva de expurgados aconteceu depois do AI-5, em decorrência do decreto 477, no início de 69, e que a gente tem, então, mais uma leva de professores e docentes expurgados. A gente tem 40 professores registrados como professores expurgados. No ato de instalação da comissão, familiares de professores expurgados na época fizeram depoimentos e trouxeram as consequências da perseguição do regime militar. Um deles é Paulo Tomás Fiore, filho do ex-professor Hernani Maria Fiore. Os expurgos da URGS é um tema marcado pela dor. Aquela dor muito peculiar e persistente que carrega na memória quem sofreu uma grande injustiça. 40 professores da URGS foram sumariamente afastados em 1964 e 1969, pessoas que tiveram com suas famílias de lidar com o medo, com a ruptura na carreira profissional e com o desafio de recomeçar a vida, muitas vezes longe de seu país. Foi a situação que vivi aos 20 anos de idade, junto com mais 6 irmãos, os quais hoje também represento nesse ato. A esposa do ex-professor Ernildo Stein, Suzana Guerra Albornoz, lembrou, entre outros fatos, que a informação do expurgo chegou a eles via notícias do rádio de um táxi em Porto Alegre. Aquilo me foi um susto tão grande que eu passei a noite no pronto-socorro e perdi uma gravidez. E não foi a única. Houve outras situações que eu não vou contar todas, mas conto essa para vocês sentirem como as famílias eram atingidas, e embora não fosse algo academicamente importante, nem formalmente registrado, nem nós associávamos tudo isso que aconteceu com os expurgos da URGS. A gente associava com a ditadura, mas nós já tínhamos consciência de 5 anos da ditadura, já tínhamos estado uma vez no exílio, né? Mas aconteciam coisas assim. Para a coordenadora da comissão, que é professora de Direito Constitucional, tão importante quanto o relatório final é envolver a comunidade universitária, sobretudo a juventude, para fazer uma ponte entre o passado e o presente. Para ela, a anistia foi um equívoco que impediu a sociedade de olhar para os crimes cometidos pelo Estado brasileiro. Essa ausência de fazer essa tarefa de casa, ela bateu a nossa porta muito recentemente. E aí, bom, a gente vê que a tentativa de um golpe de Estado orquestrado explicitamente dentro das estruturas da Presidência da República, do Estado brasileiro, e que culminam com os atos do Dia da Infâmia em 8 de janeiro, a gente percebe que o debate sobre o autoritarismo, ele tem que ser feito. As gerações de hoje, elas não alcançam a totalidade, eu nem sei se seria possível alcançar a totalidade, mas elas não compreendem o que significa não viver em democracia. Uma reflexão que tem tudo a ver com os debates de hoje, em que alguns setores da sociedade falam novamente em não punir atos antidemocráticos, como afirma Roberta. Chegou a hora, de uma vez por todas, dizer não para essa anistia e para todas as outras que, porventura, venham a existir no sentido de impedir que a gente enfrente o nosso legado autoritário. De Porto Alegre, para a Rádio Brasil de Fato, Marcelo Ferreira. E bora falar de meio ambiente agora? Pois é, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima abriu consulta pública para receber ideias e contribuições ao Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas na Mata Atlântica. A reportagem é de Tatiane Alves, da Rádio Agência Nacional. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima abriu consulta pública para receber contribuições para o PPM Mata Atlântica, Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas na Mata Atlântica. O objetivo da iniciativa é reduzir o desmatamento e os incêndios na Mata Atlântica, além de criar condições para um modelo de desenvolvimento sustentável e integrar o combate ao desmatamento no bioma às políticas públicas. O PPM Mata Atlântica é resultado de um trabalho conjunto feito por membros do governo federal
considerando os resultados do seminário técnico-científico realizado em julho sobre o tema. O Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas na Mata Atlântica foi o principal responsável pela redução de 63,5% da taxa de desmatamento de 2004 até 2019, quando foi extinto. A versão preliminar do plano apresenta políticas públicas já executadas e analisa a dinâmica do desmatamento e das queimadas na região. Após o fim da consulta pública, as contribuições serão analisadas e consideradas em um novo texto, que será enviado à Comissão Interministerial Permanente de Prevenção e Controle do Desmatamento. As sugestões podem ser enviadas pela plataforma Participa Mais Brasil até o próximo dia 13 pelo site www.gov.br/participa-mais-brasil/consultas-públicas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. O Brasil de Fato te apresenta integrantes de movimentos populares. Olá a todos, eu me chamo Hugo Funiô, sou indígena pertencente ao povo Funiô, que reside aqui no município de Águas Belas. Então eu sou também um dos idealizadores do Coletivo Funiô de Cinema, e o objetivo do Coletivo Funiô de Cinema é trazer esses aspectos culturais do nosso povo e eles serem registrados e da mesma forma salvaguardar essa cultura tão rica. Também a gente coloca no ponto principal a questão linguística do nosso povo. Sabe-se que a língua Iatê do nosso povo está em iminente risco de extinção. Então a gente está mantendo esses trabalhos aqui na comunidade, dando oportunidade às gerações que vêm lá na frente, nesse sentido, para que a cultura ela se mantenha dentro desses aspectos próximos às tecnologias. Então é isso que a gente vem mantendo dentro dos nossos conceitos relacionados com o registro audiovisual, com o cinema indígena. Mas o cinema indígena vai mais além do que isso. E o cinema indígena também é uma ferramenta de luta, uma ferramenta que fortalece as identidades culturais de um povo. Ela virou uma mulher. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E você sabia que, além de acompanhar o Bem Viver, você pode receber as principais notícias do BDF diretamente no seu e-mail? Pois é muito simples, basta se cadastrar em nossa página e escolher as categorias de notícias que mais te interessam, política, internacional, saúde, enfim. Assim você fica por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. E além disso, você confere análises aprofundadas com os nossos colunistas, com uma visão popular do nosso dia a dia. Acesse agora brasildefato.com.br/boletim. Eu vou repetir para você conseguir acessar, tá bem? É brasildefato.com.br/boletim. E agora a gente compartilha um recado de toda a equipe do Brasil de Fato. É que a gente precisa da sua colaboração para continuar produzindo conteúdos de qualidade, com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. O nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos, tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode ajudar através do nosso Apoia-se, contribuindo com o valor que puder, que estiver aí ao seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. E aí, bora nessa? Bora ajudar o Brasil de Fato? É super fácil, acessa aí apoia-se/Brasil de Fato. O link também está aqui na descrição desse episódio, nas plataformas de podcast. Estamos contando com você. Bora fazer uma viagem até a China? Há exatos 25 anos, Macau deixou de estar sob domínio português
e voltou a ser da China. Em 1999, a cidade se tornou a segunda região administrativa especial do país asiático, depois da recuperação de Hong Kong em 1997, sob o princípio de um país, dois sistemas. Quem conta detalhes dessa história é o nosso correspondente em Pequim, Mauro Ramos. Portugal ocupou Macau por mais de 4 séculos, desde 1557. Hoje a mistura de culturas é celebrada, mas até pouco antes do retorno, em 1999, os cidadãos chineses continuavam sendo oprimidos. A pesquisadora do Instituto Tricontinental, Ting Chak, destaca que os chineses eram tratados como cidadãos de segunda classe. Sua perspectiva é também pessoal, já que sua família materna é originária de Macau. Para a geração como minha mãe, que cresceu lá entre os anos 50 até 80, é muito fácil lembrar todas as humilhações diárias para ser chinesa sobre colonização portuguesa. Desde, aonde se pode ir para a escola, até quem podia comprar bacalhau no mercado. Conta uma história, só portugueses podiam comprar bacalhau, coisa simples de ser chinesa. A precariedade no acesso à educação e a repressão do governo local às tentativas de auto-organização da população chinesa de Macau levaram, em 1966, a uma série de manifestações que foram duramente reprimidas pela polícia sob o comando das autoridades de Macau da época, como conta Ting Chak. Nesse ano, a juventude se levantou e atacaram essas estátuas. Mas a resposta do governo português foi muito pesado. Ele mandou polícia colonial, mataram 8 pessoas, manifestantes, e centenas de pessoas foram feridos. E nesse momento, era muito importante lembrar que isso forçou nesse fim, no começo do fim, da colonização portuguesa. Inclusive, a China, a República Popular da China, mandou exército popular, navios até a fronteira para dar pressão. E o povo também começou uma tática de 3 não, de não vender serviços, não vender para o português e tudo isso. E com essa pressão que o governo português tinha que sentar e assinar um acordo. Em 99, este problema foi resolvido. Problema vindo da história, não é? Entre os dois países, mas foi resolvido de uma maneira, eu acho que dignificante, sem grandes sobressaltos, depois de um período de transição, muito melhor do que em Hong Kong, onde os ingleses insistiram na soberania sobre Hong Kong, que naturalmente nunca foi reconhecido pela China, não é? Naturalmente, acho eu, não. E foi basicamente o fim do colonialismo europeu na Ásia, não. E ainda a França tem colônias no Pacífico, mas chamam isso hoje em dia departamentos ultramarinos e utilizam todo tipo de eufemismos para isso. Uma das questões discutidas desde antes do retorno de Macau à China era a necessidade de diversificação da economia da cidade. As receitas dos cassinos já chegaram a representar 90% do PIB da cidade. Em 2023, após o impacto da pandemia e as políticas para incentivo de outros setores, a participação dos jogos de azar na economia de Macau caiu para menos de 40%. A professora Agnes Lam Yok-Fong fala sobre algumas das medidas que a cidade vem tomando para reduzir a dependência dos cassinos. Acho que até a Covid, a população em geral em Macau não tinha percebido que a diversificação econômica era algo que precisávamos fazer. Então, nos últimos anos, o governo da região administrativa especial de Macau começou a implementar mais medidas em relação a isso. Por exemplo, agora estamos promovendo mais negócios do entretenimento, shows. Fazíamos isso antes, mas talvez não com tanto esforço. Agora estamos trazendo muito mais bandas ou artistas de renome internacional. Ao mesmo tempo, o governo também está tentando trazer mais talentos, por exemplo, do setor da medicina chinesa e também do de alta tecnologia, incluindo a fabricação de chips, entre outros setores. Na celebração de 25 anos, Ting Chak destaca a importância de lembrar o papel da resistência chinesa na recuperação de Macau. Esse levantamento, eu falei sobre resistência do povo chinês, não era uma coisa isolada,
espontânea, que não tinha a ver com o que estava acontecendo no mundo. Lembrando que no momento tinha várias revoltas, organizações, movimentos populares africanos contra a colonização portuguesa. Então, juntando isso tudo, era o começo, que forçou o fim desse império português, que, claro, acabou com, inclusive, o governo fascista em Portugal com a Revolução de escravos. Então é importante lembrar que isso faz parte de várias revoltas populares no mundo inteiro contra o Império Português. De Pequim, na China, da Rádio Brasil de Fato, Mauro Ramos. E para saber mais sobre o que acontece na China, Rússia, Venezuela, Cuba, nos países africanos e nos Estados Unidos, é só acompanhar o Brasil de Fato. A editoria de Internacional tem um time super competente de correspondentes que trazem uma visão popular e diferenciada de tudo o que acontece nesses países. É só acessar brasildefato.com.br. E se você realmente gosta de podcasts, nós temos também o Estrangeiro, que traz análises e debates sobre os temas mais recentes da conjuntura internacional. Toda quinta-feira, às 10 horas, ao vivo no YouTube do Brasil de Fato e também nas plataformas de podcasts. E a edição do Bem Viver desta terça-feira fica por aqui, mas você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra lá no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E claro, eu renovo aqui os agradecimentos a todos esses veículos que estão com a gente nessa parceria. Muito obrigado por tudo em 2024 e a gente conta com vocês também em 2025. E lembrando que o Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, no Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação e o roteiro do programa de hoje foram comigo, Afonso Bezerra. A edição e produção foram de Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinone. A coordenação de rádio e TV de Monize Ravena. A diretora de programas de áudio, Camila Salmásio. A direção executiva é de Nina Fidelis. O apoio é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Muito obrigado pela audiência, um feliz ano novo e até amanhã. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.